Era uma vez uma garotinha que sempre usava um pequeno chapéu vermelho. Por isso, todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Querida! Sim, mamãe. Você sabe que a sua vovozinha está doente. Você não gostaria de ir até a casa dela e levar esta cesta com chás e biscoitos que eu preparei? Claro, mamãe, será um prazer. A pequenina, penteada como sempre, vestindo seu chapeuzinho vermelho, partiu em direção à casa de sua vovozinha. Não sai do seu caminho, nem atravessa a floresta dos coelhos, disse sua mamãe enquanto ela partia. Chapeuzinho Vermelho adentrou na floresta cantando alegremente. Mas por que ela se chama Floresta dos Coelhos? Eu nunca vi nenhum coelho pelo caminho. Chapeuzinho Vermelho chegou em uma clareira repleta de flores. Elas eram das mais diferentes cores. Já sei, vou fazer um buquê de flores para a vovó, ela vai adorar. Enquanto Chapeuzinho Vermelho colhia as flores, ela, sem perceber, se distanciou pouco a pouco de seu caminho. De repente, ela escutou um ruído nos arbustos. De repente, um grande lobo mau apareceu. Chapeuzinho Vermelho ficou com tanto medo ao vê-lo em sua frente que deixou cair o cesto que carregava. Ele se aproximou e logo apanhou os biscoitos espalhados pelo chão. Em seguida, ele entregou o cesto para Chapeuzinho, que ficou surpresa com o inesperado gesto do lobo mau. Oh, muito obrigada! Mas onde você está indo, minha pequena? Na casa da minha vovozinha. Ela mora do outro lado da floresta, em uma pequena casa amarela. Ela não se sente muito bem, então eu levo chás e biscoitos. Ah, verdade? Sim, você pode me chamar de Chapeuzinho Vermelho, como todo mundo me conhece. Sabe de uma coisa? Vou na frente e aviso sua vovó que você logo chega. Assim você terá tempo de terminar seu buquê. Nesse mesmo instante, o lobo escutou o tiro de espingarda de um caçador que se aproximava e correu o mais rápido que pôde. Chapeuzinho Vermelho olhou em volta e, ao perceber que estava perdida, começou a chorar. Escutando seu choro, o caçador logo veio ao seu encontro. O que faz você aqui sozinha, pequena? É muito perigoso por aqui. Acredite, eu sei do que estou falando. Eu estou à procura de um lobo mau que anda por essas bandas já faz algum tempo. Chapeuzinho Vermelho estava envergonhada por não ter dado ouvidos à sua mãe e ter se distanciado do caminho entrando na floresta. Acanhada, ela preferiu não contar ao caçador que havia encontrado o lobo mau. Eu estava levando esses biscoitos para minha vovozinha que mora do outro lado da floresta, mas me perdi no caminho. Ora, minha pequena, eu lhe acompanho até a casa dela. Juntos, eles retomaram o caminho. Enquanto isso, o lobo mau tomou um atalho pela floresta e logo chegou na casa da vovozinha. Ele bateu à sua porta e a vovozinha respondeu lá de dentro. Quem é? O lobo mau disfarçou a sua voz e respondeu: Sou eu, vovozinha, Chapeuzinho Vermelho. Eu trago para a senhora chás e biscoitos preparados pela minha mamãe. A porta está aberta, minha queridinha. Entre! O lobo, já muito ansioso, abriu a porta e entrou. Minutos mais tarde, Chapeuzinho Vermelho e o caçador também chegaram na casa da vovó. Agora vá, minha pequena. Entre depressa para encontrar sua vovozinha. Aham. O caçador retomou seu caminho e partiu. Chapeuzinho Vermelho bateu a porta e escutou a vovó responder lá dentro. Quem é? Sou eu, vovozinha, Chapeuzinho Vermelho. A porta está aberta, queridinha. Você pode entrar. Chapeuzinho Vermelho hesitou por um momento. A voz de sua avó não era a mesma, estava muito diferente. Mas então ela se lembrou que sua vovozinha estava doente. Se a vovó está com essa voz estranha, deve ser porque ela está doentinha.
Chapeuzinho Vermelho então abre a porta e entra. O lobo mau estava deitado na cama, vestido com as roupas da vovozinha. Ele também tomou cuidado de fechar as cortinas, deixando o quarto escuro. Vestindo uma touca de cabelo e os óculos da vovozinha, Chapeuzinho Vermelho não conseguiu reconhecê-lo. Minha querida, como você é gentil de vir até a minha casa para trazer esse cesto de chá e biscoitos. Se aproxime para que eu possa te dar um abraço. Venha, minha criança. Se aproxime um pouquinho mais de mim. Chapeuzinho Vermelho colocou o cesto no chão, mas não teve coragem de se aproximar. Sua vovozinha parecia muito mudada. Vovozinha, eu nunca reparei que seus braços são compridos. É para poder abraçar você melhor, minha pequena. Vovozinha, por que suas orelhas são tão grandes? É para escutar você melhor, minha pequena. Mas, vovozinha, e por que seus olhos são tão grandes? É para que eu possa ver você melhor, minha pequena. E vovozinha, por que os seus dentes são tão grandes? A resposta é fácil. É pra comer você melhor, criancinha! O lobo saltou da cama e começou a correr atrás de Chapeuzinho. A pequenina compreendeu então que não estava diante de sua vovozinha. Quem estava na cama era o grande lobo mau que ela havia encontrado no caminho. Alguém me ajude! Socorro! Felizmente, o caçador escutou o chamado de Chapeuzinho Vermelho. Socorro! O caçador correu em direção aos gritos. Ele entrou na casa da vovozinha e logo dominou o lobo mau. Demorou, mas eu finalmente encontrei você, lobo mau. Dessa vez você não me escapa. O caçador abriu a barriga do lobo e resgatou a vovozinha. Obrigada, senhor caçador. Você salvou nossas vidas. Ah, não foi nada. Mas você deve me prometer que de agora em diante você não vai mais desobedecer sua mãe. A vovozinha, faminta, comeu todos os biscoitos que sua netinha havia trazido. Ela também preparou o chá e, depois de tomá-lo, ficou bem melhor. Chapeuzinho Vermelho prometeu à sua avó que nunca mais se deixaria enganar assim por um lobo mau. A pequenina tomou então seu caminho de volta para casa, cantando alegremente. Na estrada, ela cruzou o lobo que havia sido obrigado pelo caçador a limpar todo o lixo da floresta. Ao avistar Chapeuzinho, o lobo ficou muito envergonhado pelo que havia feito. A floresta dos coelhos voltou a ser como era antes, cheia de alegrias e flores e com muitos coelhinhos. Era uma vez um lindo castelo em uma terra muito distante. Neste magnífico castelo vivia a mais bela rainha. A rainha só desejava uma coisa para ser feliz: ter uma linda menina bebê. Em um dia frio de inverno, enquanto a rainha estava costurando perto da janela, ela acidentalmente se furou com uma agulha. Ela rapidamente limpou o sangue com um pedaço de algodão e, naquele momento, fez um pedido. Eu desejo ter uma menina cuja pele seja branca como a neve, os olhos brilhantes como uma joia, lábios rosados e um coração cheio de alegria e felicidade. E um dia, o desejo da rainha se realizou. Ela teve a mais linda menina. Seu nome era Branca de Neve. Os anos passaram rapidamente, mas a felicidade não durou tanto. A rainha ficou doente e logo faleceu. Um tempo depois, o rei envelheceu e ficou muito fraco. Então, ele casou com outra mulher. A nova rainha também era bonita, mas havia maldade em seu coração. Ela era arrogante e invejosa. Todo dia, a rainha olhava em seu espelho mágico e dizia: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia:
Não, Sua Alteza. Você é a mais bela. E a rainha ficava feliz com a resposta. Com a chegada da Rainha Má, tudo mudou no castelo. Por conta de sua maldade, o rei enfrentou sérios problemas. E para resolvê-los, o rei teve que sair do castelo. A Rainha Má ficou muito feliz, pois com o rei fora do castelo, ela poderia fazer o que ela quisesse. Os anos passaram rápido, e Branca de Neve cresceu e se tornou uma linda menina. Em um lugar não tão distante, um príncipe bebia água no rio, quando de repente vê o reflexo de Branca de Neve. Ele imediatamente olha em volta, mas não vê ninguém além dos pássaros acima de sua cabeça. Um dia, a rainha estava na frente do espelho e perguntou: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?" E o espelho respondeu: Bem, me desculpe, minha querida rainha. Branca de Neve é a mais bela. A rainha ficou furiosa quando ouviu a resposta do espelho mágico. Ela imediatamente chamou seu melhor caçador e deu uma terrível ordem: "Leve Branca de Neve para a floresta e traga-me seu coração!" Os soldados levaram Branca de Neve até a rainha. "Olá, Branca de Neve. Acredito que esteja entediada dentro do castelo. Vá respirar um ar puro na floresta. Não se preocupe, meu mais fiel caçador irá te proteger." O caçador levou Branca de Neve para a floresta. Ele devia fazer o que a rainha mandou. Mas ao ver o coração tão puro de Branca de Neve, cheio de bondade, o caçador não conseguiu fazer nenhum mal a ela. Ele a alertou para que não voltasse para o castelo nunca mais. Ao pôr do sol, ele a deixou na floresta e voltou para o castelo. Branca de Neve ficou com muito medo por estar sozinha na floresta escura. Ela sentou sobre uma árvore e começou a chorar, até adormecer. De manhã, Branca de Neve acordou com pássaros cantando e muitos animais à sua volta. Como os animais sabiam quem ela era e amavam a princesa, mostraram a ela um caminho. Eles a levaram para sua casa, tão fofa e pequena como eles. Um pouco hesitante, Branca de Neve abriu a porta. Tudo dentro da casa era pequeno e muito bagunçado. Branca de Neve não conseguia saber de quem era a casa, mas ela não tinha outro lugar para ir. Então, ela decidiu organizar tudo. Depois de limpar e organizar a casa, Branca de Neve cozinhou com os pequenos utensílios da cozinha e comeu. Assim como o resto da casa, as camas eram muito pequenas. Mas Branca de Neve estava tão cansada que quase dormiu em pé. Ela acreditava que não teria problema em pegar 2 camas e juntá-las para dormir. À tarde, os 7 anões, que eram donos de uma linda casa, chegaram do trabalho da mina. Ao entrarem, ficaram surpresos. A casa estava limpa e ainda cheirava comida deliciosa. Dunga queria sopa, mas pela sua falta de jeito, derrubou tudo no chão. Mestre estava tentando descobrir o que estava acontecendo. Tem algo suspeito acontecendo. Quem fez todo esse trabalho? Se eu dormir, tenho certeza que acharei todas as respostas, disse Soneca bocejando.
Os 7 anões subiram as escadas silenciosamente. Quando eles entraram no quarto, não conseguiram acreditar. A menina mais bela que eles já viram, deitada nas camas. Ouvindo o barulho, Branca de Neve acordou assustada. Ela viu 14 olhos de 7 anões olhando para ela. Finalmente, depois de hesitar, ela disse: Meu nome é Branca de Neve. Me desculpem se ofendi vocês. Eu não quero machucar ninguém. Bem, veja só, nós temos certeza disso. Senão porque você teria limpado e cozinhado para nós. Respondeu o mestre. E os apresentou. Nós somos os 7 anões. Esses são Dengoso, Atim, Feliz, Dunga, Zangado e eu sou o mestre. Aqui está o Soneca. Branca de Neve estava tão feliz agora que tinha mais 7 amigos. Branca de Neve contou a eles tudo o que havia acontecido. Os 7 anões ficaram realmente tristes ao ouvirem o que havia acontecido. Concordando em ficar com eles, Branca de Neve sempre os ajudava. Eles passaram a ter momentos muito prazerosos com ela. Mas a felicidade não durou por muito tempo. Um dia, a rainha perguntou a mesma coisa ao espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho respondeu a mesma coisa. Bem, me desculpe, minha querida rainha, mas Branca de Neve é a mais bela. A rainha achava que ela estava morta. Foi então que percebeu que o coração que o caçador trouxe, na verdade, pertencia a um cervo e decidiu terminar o trabalho sozinha dessa vez. Em uma manhã feliz na casa dos 7 anões, Branca de Neve dava um beijo na bochecha dos anões enquanto eles se despediam para ir ao trabalho. Mestre sempre repetia seu aviso. Não se esqueça da nossa regra. Se algum estranho tocar na porta, quando não estivermos em casa, não responda. Tudo bem, mestre, mas não se atrasem, tá bem? Enquanto Branca de Neve estava preparando o jantar, ouviu uma batida na porta. Ela não esperava que os anões voltassem a essa hora para casa. Quem é? Mestre, são vocês? De fora da casa, uma velha mulher falou. Não quero machucá-la, minha pequena garota. Abra, por favor. Olhando no olho mágico, Branca de Neve viu uma pobre velha mulher do lado de fora e achou que ela não poderia machucá-la. Assim, abriu a porta. Oh, minha querida garota. Sou uma pobre velha mulher passando. Se você puder me dar um pote de sopa, eu serei eternamente grata. Branca de Neve acolheu a velha mulher e deu um pote de sopa. Obrigada, minha querida. Eu não tenho dinheiro, mas tenho a maçã mais vermelha e deliciosa para você. Uma mordida apenas e você se sentirá nos céus. Branca de Neve mordeu cuidadosamente a maçã. E assim que fez isso, desmaiou no chão. A mulher velha era ninguém menos que a Rainha Má, e a maçã não era deliciosa, e sim cheia de veneno. Apenas uma mordida era suficiente para colocar Branca de Neve em um sono profundo, do qual nunca conseguiria acordar. Quando os 7 anões voltaram para casa, eles encontraram Branca de Neve deitada no chão. Mestre encontrou a maçã mordida. A maçã que ela mordeu estava envenenada! Só pode ser coisa da rainha! Branca de Neve era linda, mesmo dormindo. Os anões a colocaram em um caixão de vidro e o colocaram em uma colina, para que todos os amigos da floresta pudessem ver. Um dia, o príncipe foi à floresta onde Branca de Neve estava dormindo. Os amigos de Branca de Neve mostraram a ele o caminho até o caixão de vidro onde ela dormia.
O príncipe não podia acreditar no que via. A linda princesa que ele havia visto no reflexo do rio e via sempre em seus sonhos, estava ali, deitada na sua frente. Naquele momento, os sonhos de Branca de Neve e do príncipe viraram realidade. Seu amor ultrapassou a maldição e Branca de Neve abriu os olhos. Ao mesmo tempo, ao saber o que havia acontecido com sua filha, o rei quebrou o espelho mágico e enviou a rainha para o mais longe possível do castelo. Branca de Neve finalmente voltou ao castelo e reencontrou seu pai. Branca de Neve e o príncipe tiveram um casamento mágico. O rei, Branca de Neve, o príncipe e os 7 anões viveram felizes para sempre. A Pequena Sereia. No oceano, havia um grande mundo na profundidade que ninguém conhecia. Baleias grandes, golfinhos felizes, animais de todas as cores do arco-íris, tão profundo que nem mesmo a luz poderia alcançar. No reino do fundo do mar, as pessoas do mar viviam em paz com todas as outras criaturas de águas profundas. E o rei dos mares vivia no castelo do fundo do mar, com sua mãe e 6 filhas, e dominava os mares. O rei dos mares amava muito suas filhas. Seu maior medo é que elas fossem prejudicadas pelos seres humanos que vivem acima do mar. Por isso, ele proibia as filhas a nadar acima do mar sem a sua autorização. Os seres humanos que vivem acima do mar são maus. Por que os seres humanos são maus, papai? Perguntou a Pequena Sereia. Porque os seres humanos poluem os mares e matam toda a vida que há no mar. A Pequena Sereia estava muito curiosa sobre a vida acima do mar, e especialmente humanos. As histórias que suas irmãs contaram não foram suficientes. Sua avó avisava sobre os seres humanos o tempo todo, mas ela só poderia ir para fora do portão do fundo do mar e subir acima do mar depois que ela crescesse e tivesse uma coroa, como suas irmãs. A Pequena Sereia olhava suas irmãs como elas nadavam para longe, e ela fez um plano para sair do portão do fundo do mar. Ela levou o seu amigo, o golfinho, com ela e foi ver Hiron, a baleia, porque Hiron poderia ir para fora do portão do fundo do mar sempre que quisesse. Ela contou sobre seu plano para Hiron. No começo, Hiron não concordou com seu plano, porque ele também estava com muito medo do rei. Mas então ele realmente sentiu pena dela e decidiu ajudar. A grande baleia azul e o golfinho chegaram à porta do reino. Vendo Hiron, os guardas imediatamente abriram os portões. A baleia gigante e seu amigo golfinho atravessaram o portão facilmente. Depois que eles estavam fora de vista, Hiron, a baleia, abriu sua boca gigante, liberando a Pequena Sereia. A Pequena Sereia Ariel nadou acima do mar com a ajuda de Hiron. Ela sentiu a brisa e viu o céu azul pela primeira vez em sua vida. Que lindo! Naquele momento, Ariel ouviu uma música. Quando ela tentou descobrir de onde estava vindo, ela percebeu que era de um navio um pouco mais longe dela. Era a primeira vez que ela via um navio. É isso que é um navio? Vamos! Seu amigo golfinho avisou para não ir, mas ela já tinha ido. Ela se moveu rapidamente para o navio. O navio pertencia ao rei. O rei estava dando uma festa de aniversário para seu filho Príncipe Eric. Ele queria que o seu filho se casasse o mais rápido possível. É por isso que todas as candidatas à princesa foram convidadas para a festa. Oh, é um príncipe! Mas ele é um ser humano.
Ariel, com sua bela voz, acompanhou a melodia do príncipe que estava tocando sua flauta. O príncipe ouviu sua bela voz e começou a olhar ao redor. Cuidado, pequena sereia, eles vão te ver. Avisou o golfinho. A pequena sereia saltou de volta na água e desapareceu. Ao mesmo tempo, no reino do fundo do mar, a bruxa dos mares estava assistindo tudo o que estava acontecendo através da sua bola de cristal. Bem, então este dia finalmente chegou. A filha do rei dos mares e o ser humano. Venha a tempestade, assopre o vento e rujam os trovões! Com a maldição da bruxa, ondas gigantes apareceram do nada e, não sendo capaz de combatê-las de volta, o navio do príncipe começou a ir para as rochas. A pequena sereia estava muito preocupada quando viu o navio à deriva na tempestade. Oh, não! O navio vai afundar! Nós temos que ajudá-lo! A pequena sereia mergulhou na água depois do navio. Nadando através dos destroços do navio, ela encontrou a flauta que o príncipe estava tocando. Ela então viu o príncipe, inconsciente, indo lentamente nas águas profundas. Ela imediatamente puxou para fora da água e o levou para a margem. Acorde, por favor, acorde! O príncipe lentamente recuperou a consciência e abriu os olhos. Você está vivo! Disse a pequena sereia com alegria. Mas ao ouvir uns cães latindo de longe, ela percebeu onde estava e pulou de volta na água, deixando o príncipe para trás. Um dos homens do príncipe e uma candidata princesa chegaram até ele. Uma menina me salvou de afogamento. Sua voz, eu sinto que já ouvi antes. Era a voz mais bonita do mundo. A pequena sereia nadou de volta ao reino do fundo do mar. A flauta do príncipe ainda estava em sua mão. Ela não conseguia parar de pensar nele. Naquele momento, o rei dos mares entrou e viu a flauta na mão de Ariel. Ele imediatamente percebeu que era de um humano. Temos regras, e espero que todos possam obedecê-las, especialmente meus filhos. É verdade que você salvou um ser humano? Eu fui obrigada. Papai, ele iria morrer. Respondeu de volta Ariel. Basta. Os seres humanos trazem o mal. As relações entre o mundo do mar e o mundo humano é estritamente proibido. Com muita raiva, o rei dos mares saiu pela porta, mas a pequena sereia ainda não tinha nenhuma intenção de desistir. Ariel encontrou Naga, a bruxa dos mares, e pediu ajuda. Naga concordou em ajudar, mas em troca ela queria algo muito valioso. Vou preparar uma poção que irá transformá-la em humana. Você será capaz de andar e dançar sobre os seus pés. E em troca eu vou ter a sua bela voz. Minha voz? Mas sem a minha voz? Não tendo outra escolha, a pequena sereia concordou com os termos da bruxa, porque ela realmente estava pronta para fazer qualquer coisa para ver o príncipe novamente. Não se esqueça, no final do terceiro dia, o príncipe deve se apaixonar por você. Caso contrário, você voltará a ser uma sereia e esquecerá o príncipe para sempre. Com essa última advertência, Ariel bebeu a poção. Ariel começou a nadar para a superfície, mas quando ela nadava, sua cauda começou a desaparecer e foi substituída com 2 pernas. E com a ajuda do golfinho, a pequena sereia chegou à costa. Olhando de seu castelo para os destroços de seu navio, o príncipe percebeu os belos cabelos vermelhos e correu até ela.
Você? Já nos conhecemos antes? Sim, já. Ariel não podia falar, mas ela entregou a flauta ao príncipe. O príncipe tocou novamente a melodia que ele tocou no navio. Ariel balançou a cabeça para lhe dizer que ela já ouviu a melodia antes. Eu vi você quando estava tocando esta música. Ouvi sua voz. E então você me salvou de um afogamento. Eu procurava por você. O príncipe tinha certeza de que era Ariel que o salvou, mas a garota que ele se lembrava era uma sereia e tinha uma bela voz. Ariel tentou falar, mas ela não tinha uma voz. Eu pensei que você fosse uma sereia. De repente, o príncipe começou a pensar que esta menina não era realmente a que o salvou, mas ele ainda sentiu pena dela e decidiu ajudar. O príncipe levou a pequena sereia para o seu castelo. O rei, por outro lado, ordenou que começasse imediatamente os preparativos para o casamento. Ele ia casar o príncipe com uma das candidatas no navio. Enquanto aconteciam os preparativos, a pequena sereia só podia assistir, mas não podia fazer nada. Não havia nenhuma maneira que ela pudesse convencer o príncipe sem a sua voz. Então ela lembrou das palavras da bruxa. Não se esqueça! No final do terceiro dia, o príncipe vai se apaixonar. Caso contrário, você voltará a ser uma sereia e terá que esquecer o príncipe para sempre. Os 2 primeiros dias passaram rápido e chegou o terceiro dia. E neste último dia, o rei e a rainha estavam indo casar seu filho, o príncipe, com a princesa do reino vizinho. Pobre Ariel! Ela não podia explicar ao príncipe que, na verdade, ela era a sereia que ele estava procurando. E o príncipe começou a acreditar que tudo que ele viu não foi nada além de um sonho. A única esperança de Ariel era o seu grande amor por ele. O sol estava prestes a subir no 4º dia. Ariel estava chorando com tristes lágrimas, mas de repente algo inesperado aconteceu. Primeiro suas irmãs vieram à terra e em seguida a sua avó. Elas estavam lá para ajudar Ariel. Minha neta, estamos aqui para desfazer a maldição da bruxa do Naga. Ariel estava muito feliz, mas ela não entendia como elas poderiam ajudá-la. E por último, seu pai, o rei dos mares, saiu da água. Seu coração não podia suportar a tristeza de sua filha querida. Ariel, filha querida, tudo o que eu mais quero no mundo é a sua felicidade. Vá com ele. O rei dos mares direcionou seu cetro para a concha nas mãos da avó, em que a voz de Ariel foi mantida escondida. E a voz de Ariel saiu da concha. Minha voz! Obrigada, avó! Obrigado, pai! Amo tanto vocês! Com a ajuda da baleia Hiron, nadaram até o navio do príncipe o mais rápido que conseguiram. O príncipe e a princesa se aproximavam do altar para dizer seus votos de casamento, e o príncipe de repente parou. Ele pôde ouvir a pequena sereia e sua bela voz. Quando ele viu a sereia se aproximando em uma baleia, sem hesitar, ele pulou no mar. Eu sabia que era você. Com a ajuda de sua família e amigos, Ariel finalmente encontrou sua voz e o príncipe. Mas ela não era mais uma sereia. Ela estava indo continuar a sua vida como um ser humano. Ariel e o príncipe viveram felizes para sempre, espalhando paz, amor e amizade na terra e no mar.